Sou Lourdes Bertol, depois de casada acrescentei o Rocha. Eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, lá no lugar chamado Arroio do Meio, não é que na realidade era na roça, né, no interior. Com 2 anos de idade, minha família mudou-se para Santa Catarina, na região de Lindóia, e logo depois, mais ou menos 4 anos, começou a haver uma propaganda do governo para colonizar o estado do Paraná. Aí meu pai era meio aventureiro, aí ele mudou, eu já estava com 2 irmãos, já ajudava inclusive a tomar conta. Aí mudamos para o Paraná, e no Paraná, com 12 anos de idade, eu já estava agoniada que eu queria estudar, e lá só tinha escola primária, eu nem sabia se tinha outra coisa diferente disso, não é? Porque o único meio de comunicação que a gente tinha era o rádio, a bateria. Quando acabava a bateria, tinha que levar a cavalo lá no moinho para poder carregar. E fora isso, a gente não tinha revista, não tinha nada. Minha mãe conta que eu pegava a cartilha da escola e me fechava no quarto para ler. Sempre a mesma coisa, mas eu queria ler. Não tinha outra coisa, né? Nós não tínhamos comunicação com nada. Aí, um belo dia, apareceram as freiras lá, as freiras alemãs, tinham vindo da guerra para São Paulo, tinham fundado lá o convento, o Colégio Nossa Senhora das Dores, na Casa Verde, e ela reuniu as meninas, porque elas estavam levando meninas para São Paulo para ficar lá, para depois virar freira. E eu não sabia muito bem o que era isso, mas eu falei, mas eu quero estudar, então eu vou. Aí ela perguntou, quem quer ir? Eu fui a primeira, né, a levantar a mão, que eu era muito ativa, né? Eu sou até hoje, imagina, na época, quando criança. Aí fomos eu e mais uma, e da região toda elas levaram 12 meninas, nós ficamos em Francisco Beltrão, de lá nós pegamos um trem, nunca tinha ido numa cidade, nunca tinha visto uma cidade, e de lá de trem nós fomos para Curitiba e de Curitiba para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, que entrei no convento, que eu olhei para fora e vi aquela cidade, aquele tamanho, eu falei, meu Deus, que coisa bonita, o que é isso, tanta luz, eu nunca vi isso. Bom, aí lá eu já me enfiei para estudar e a gente tinha que fazer um exame de admissão para poder entrar no ginásio. Fiz o exame, tirei uma nota bem baixa. Nós éramos em 30 meninas, naquela época chamava primeira série ginasial, hoje é o 6º ano, né? Em 30 eu fiquei no 27º, no segundo mês eu fiquei em 16º, no terceiro fiquei em 7º e no quarto eu fui para o 1º e nunca mais saí daí. Então eu estudava muito, eu gostava de estudar e fiquei lá no convento com 12 anos, de 56 a 60. Aí resolvi sair, voltei para Beltrão, Francisco Beltrão. 4 anos depois eu resolvi que eu não ia ficar aí, voltei de novo para o colégio e fiquei lá até 1972. Né? Aí depois que eu saí, eu fui morar em Ipatinga, Minas Gerais. Eu estava morando em Nanuque, né? Eu fui para Nanuque, Minas Gerais, para Ipatinga, e depois de Ipatinga eu já conheci a Rocha, a gente começou a namorar, casou e voltei para Nanuque. E isso em 74. Em 78, aí nós mudamos aqui para Itabuna, para Bahia. Ou seja, como geógrafo, fui andando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Bahia, e depois aqui o doutorado foi fazer no Sergipe. Ou seja, eu segui a linha até chegar aí. Na época, era um orgulho para a família lá no Paraná, no Sul, né, ter uma filha freira ou um filho padre. Então, o meu objetivo era o seguinte, eu entrei lá, era para ser freira, então eu levei a sério o tempo todo. No dia que eu achei que realmente não queria mais, eu fui logo conversar com a madre superiora e mais 2 amigas minhas, e nós saímos. Então, no momento que eu vi que eu não queria mais, na minha cabeça foi assim, bom, o que eu quero fazer na vida, eu não preciso fazer aqui. Eu posso voltar agora. Mas trabalhei sério o tempo todo. Estudei, dei aula, enfim, trabalhei na favela, inclusive, também lá na época. O valor de vida, ser
honesto, ser sincero, eu aprendi, já começou na minha família, que era assim também, mas lá esses valores todos eu aprofundei mais e aprendi, nossa, o que eu sou hoje, o que eu aprendi foi lá. Foi muito importante para mim, porque foi a forma que eu encontrei, quer dizer, Deus entrou aí no meio e falou assim, bom, você quer isso, então só tem esse jeito. Porque para sair de lá, e para eu sair de casa foi um problema, porque eu tinha 12 anos e tinha todos os meus irmãos, tinha 4 irmãos, era eu que tomava conta, era eu que cuidava. Então para minha mãe foi um drama. Ela não queria, ela falou, Lourdes, você não vai. Eu falei, mãe, mas eu quero ir. Aí meu pai, nesse dia que eu decidi, ele estava trabalhando, ele era carpinteiro, trabalhava também na roça, e trabalhava com a trilhadeira, quer dizer, aquela máquina que debulha o trigo, trilha o trigo. Aí eu falei, mãe, eu vou. Pedi emprestado um cavalo, montei nesse cavalo, fui até lá onde ele estava, falei, pai, eu quero ir, assim, assim, assim. Sim, minha filha, pode ir. Foi lá comigo e minha mãe ficou chorando, coitada, né? Foi um drama para ela. Mas, eu não sei, como é que hoje eu penso assim, uma criança com 12 anos, tem... Eu era doida. Mas se você não tivesse ido, talvez sua vida fosse completamente diferente, porque eu não tinha, mesmo que eu quisesse, por exemplo, a cidade mais próxima era 20 quilômetros, e só se fosse a cavalo. Quando eu cheguei no colégio, na Senhora das Dores, na Casa Verde, em São Paulo, lá tinha uma biblioteca muito boa, era um colégio importante, um colégio só de meninas, né, porque na época era assim. Tinha uma biblioteca boa, então, e nós tínhamos, nas férias, a gente podia entrar na biblioteca e ler. É assim mesmo, os livros eram controlados, né? Tinha alguns livros que a gente não podia ler, mas eu aproveitei todo o tempo que eu tinha disponível, eu lia. E aí, com isso, eu comecei a aprender a escrever da forma correta, mesmo sem saber a gramática, né? Da forma tradicional, mas eu comecei a me interessar e comecei a escrever. Eu escrevia coisas assim que não tinha nada a ver, mas eu exercitava. E com isso eu fui desenvolvendo, gostando de ler, sempre, desde criança sempre gostei, apesar de não ter os livros, mas com essa biblioteca à disposição, aí eu consegui satisfazer a minha vontade de ler bastante. E aí continuou sempre a leitura. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu estava sem saber que tema abordar. Aí um dia, eu, caminhando de manhã, umas 6 horas pelo Cinquentenário, fazendo caminhada, falei, aí eu vou trabalhar com o centro dessa cidade. E nunca tinha ouvido falar na tal da fenomenologia, percepção. Aí eu comecei a estudar, porque uma amiga minha, uma professora lá de Aracaju, ela falou, menina, eu trabalho na área da percepção, da fenomenologia. Eu falei, o que é isso? Aí eu comecei a estudar e saiu, aí, a partir daí, por causa da pesquisa para a dissertação de mestrado, eu depois transformei esse trabalho num livro. Porque na minha ideia era o seguinte, se eu paro 2 anos de trabalhar na UESC, né, de dar aula, e eu faço um trabalho todo desse, eu vou botar na gaveta? Não, eu tenho que publicar. Na época, que foi esse aqui, né, o centro da cidade de Itabuna, então você vê ali, ó, trajetórias, signos e significados. Então foi trabalhar com signos e significados. Foi um trabalho brabo, mas eu consegui. E na época de publicar também foi uma confusão, que muita gente achava que não devia. Eu falei, pois eu vou fazer. Eu sempre fazia, no estágio, eu botava meus alunos para não só dar aula no estágio, mas preparar cursos para dar ou para os alunos ou para os professores. Então, num desses que a gente fez aqui em Itabuna, em algumas escolas, eram em dupla, cada dupla tinha que dar um curso. E aí eu peguei esse trabalho delas e transformei nessa primeira cartilha. Acho que foi um dos primeiros livros que saiu lá na UESC, foi esse aqui. Aí saiu esse livro aqui, né? E depois, juntamente, enquanto eu me preparava para o doutorado, juntamente com Maria Palma, nós fizemos este livro aqui, da Bocas da Itabuna. Nós coordenamos, mas aqui tem também trabalho juntamente com o professor Gilmar, a professora Clarice
depois tem o professor Gaspareto e o João, né, que estão aqui. Mas a Maria Palma e eu foi que organizamos tudo e ele é muito utilizado nas escolas. Tanto é que o que eu fiz aqui nesse livro e nesse, às vezes as escolas, os alunos vão nas ruas e fazem a mesma coisa. Porque eu sempre falo, se você não conhece o seu lugar, como é que você vai conhecer o mundo? Tem que partir do seu lugar. Tanto no mestrado quanto no doutorado, a minha orientadora foi a professora Bárbara Christine Nentwing Silva, um alemão, para variar, um alemão. E, nossa, ela me ajudou muito. Inclusive, ela escreve um texto aqui, né, aqui atrás. Então, fiz a mesma coisa que no mestrado. Falei, tanto tempo, 4 anos sem dar aula, eu ficava agoniada. Às vezes eu ficava, meu Deus, mas o que é isso? Mas eu trabalhava muito, eu não sossegava. Eu ia para as fazendas, fazia as pesquisas, fazia entrevista, fui no comércio, enfim. Aí também eu transformei nesse livro aqui, que as pessoas também consultam muito e até gente de fora às vezes Como quando eu fiz aquele primeiro livro, que foi sobre o centro da cidade de Itabuna, eu conversei muito com o Walter Moreira, que foi um grande artista aqui da região. Aí eu falei com a filha dele, a Elizabeth, falei, Elizabeth, eu quero escrever um livro, escrever sobre Itabuna a partir das telas do seu pai. Então ela me autorizou, usei as telas todas dele, tanto por isso, daí eu botei aqui, né, o nome dela, e fizemos esse livro aqui, que é A Cidade em Tela. Esse nome também, falei, meu Deus, que nome eu vou dar? Aí, mesma coisa, andando lá no Beira Rio, mas veio um nome todinho na minha cabeça, A Cidade em Tela, né? Itabuna e Walter Moreira. Cidade em Tela. Então aqui você tem a história e a geografia de Itabuna, mas baseado nas telas dele, e a partir daí também eu fui atrás das poesias do Ciro de Matos, né? Enfim, procurei vários nos jornais e lá na UESC, também na biblioteca, o que tinha sobre Itabuna. Então eu aproveitei e fiz esse aqui. Bom, depois, junto com os colegas, com o professor Natanael, que era meu colega da UESC, agora ele está em Salvador, foi esse aqui, as representações na geografia, juntamente com o professor Natanael. Ele é muito utilizado pelos professores de geografia, enfim. E aí vem os outros também, juntamente com os colegas aqui da UESC, né? Eu sempre faço parte da organização, mas tenho textos também, todos eles. Geografia e Ensino. Esse livro aqui, todos os dias eu recebo mensagem da Academia de Educação, quem leu, onde foi, então já é muito, muito utilizado pelos professores. O ensino da geografia urbana é outro também, com os colegas da UESC, né? Não é um livro meu, mas eu trabalhei nele, tenho texto nele. E esse Geografia e Ensino do professor Gilmar, ele que é organizador, mas eu tenho também artigo aqui. E este livro, Encantos da Lagoa Encantada, eu fiz o projeto sobre a Lagoa Encantada desde a época em que eu fiz com 2 colegas a especialização em Itabuna, e nós fomos trabalhar com o Rio Almada e acabamos parando na Lagoa Encantada. E esse projeto da Lagoa Encantada, inclusive, eu apresentei em vários congressos pelo país. E ficou pronto lá o projeto, mas não tinha como ir para frente. Aí eu me aposentei, estava lá, então eu entreguei para a professora Cristina Rangel. Falei, agora eu não posso coordenar, você vai. E aí nós conseguimos fazer o livro. Demorou, mas saiu. E o primeiro lugar que a gente levou para apresentar foi lá na comunidade da Lagoa Encantada. Né, foi uma festa. Veio toda a comunidade, aí nós distribuímos os livros para eles e eles usam lá na escola. E o último foi esse aqui, que foi ideia da professora Cristina Rangel, de fazer uma entrevista com as primeiras professoras da geografia da UESC que se aposentaram. Que foi primeiro Maria Palma, a Clarice, a Helena Gramacho e, por último, eu. Além de ter a minha entrevista, eu fiz parte de toda a organização e da correção, da arrumação do texto, juntamente com a professora Cristina.
Esses livros aqui em cima, que são mais antigos, são de Rocha, tem mais de 50 anos, ele trouxe de Nanuca, ele não lê não, mas está aí, está em cima. Tem Machado de Assis, tem esse pessoal mais antigo todo. E aqui eu tenho tanto livros da parte de romances, que tem muitos aqui. Aqui tem principalmente livros do pessoal da UESC, o Rui, o Ciro, etc, etc. Aqui é principalmente a parte de fenomenologia, de semiótica, de percepção. Aqui também é bem variado, né? Aqui, os livros desses que eu li, quer dizer, de romances, né, são os da Cleópatra, que são 3 livros, né, muito interessantes. Mas aqui a minha biblioteca é bem variada. Tem desde livros de poesia, romances, e a parte didática, essa parte mais assim, que eu já doei, e vou doar mais ainda, porque tem muitos aqui, livros excelentes, né? Pode ver aqui, por exemplo, Sertões, O Ser e o Nada, esse aqui também, olha, lá da UESC, né? Que é da Mata Virgem, né? Do Ferdinand, né? Que tem aqui. Enfim, é bem variada, a minha biblioteca é bem variada. Às vezes eu falo assim, eu vou arrumar de forma, né, didática, mas eu falo, olha lá, tem até um inferno lá, ó. Enfim, você tem uma variedade, você pode, né? E além disso, mais ainda, os que eu usava na escola também estão no escritório, que aqui não cabia tudo. E esses vazios aqui estão aqui porque já doei muitos, mas muito. Tem às vezes levar no fundo do carro sacolas, pedir, menino, por favor, me ajude a carregar essa sacola aqui. Deixava no Laíge, aí a maioria dos professores de geografia, que mais pegavam, né, esses livros, e estão usando lá, e os alunos também. Um dia eu passei lá na FIC, e foi até para ver se eu conseguia, através da FIC, editar o livro da dissertação do mestrado. Acho que foi esse, se não me engano. E estava lá o Ciro. Aí o Ciro falou assim, olha, nós não temos condição, tal, parará, mas nós estamos formando um grupo para fundar uma academia de letras. Você não quer participar? Eu falei, nossa, é muita honra, quero sim. E foi dessa forma, então toda reunião que houve a partir daí, eu sempre fazia parte, e as reuniões sempre eram lá na FIC. Mas foi através do convite direto do Ciro, sem eu nunca ter imaginado, nunca ter esperado. Faz parte do grupo fundador, faço. Então, na academia é bom porque você está sempre em contato com pessoas que estão sempre pensando grande, não é? Sempre escrevendo, sempre colocando, né? Tá servindo a sociedade, tá ajudando as pessoas, inclusive com os trabalhos que você faz também nas escolas, que eu faço parte também. Então, a Alita faz com que você não pare no tempo e no espaço. Bom, como nós somos finitos, estamos aqui por um tempo com uma tarefa, e a minha foi a de ser professora. E às vezes eu passo por aí, encontro os alunos, nem lembro mais quem era, falo assim, professora Lourdes Bertol. E aí eu chego assim, quem és tu? Que eu não me lembro, porque eu sempre falo assim, olha, vocês crescem e mudam, e professor encroa. Então, eu quero ser lembrada como aquela professora que levou sempre a sério, sempre procurou ensinar o melhor possível. Nunca fui de faltar a aula, nunca cheguei tarde numa sala de aula. Às vezes tinha um feriado, alguma coisa, mas amanhã... Quem é a professora? A professora Bertol, então pode esquecer, porque quando a gente chegar aqui, ela vai estar aqui. Então, pelo menos pelo que eu sempre converso, né, quando encontro com esses alunos, eles sempre lembram muito bem disso e da seriedade das aulas, né? Então, essa questão de deixar aquilo que você foi e que você se propôs a ser, que eu me propus a ser professora. E eu acho que na próxima encarnação eu quero continuar sendo, não sei se no Brasil, porque no Brasil está complicado, viu? Mas na área da pesquisa, com certeza. E espero que se lembre de mim como a professora que levou a sério a vida e o trabalho.